É uma honra receber esse convite do Sindicato dos Docentes da UFSJ para registrar esse reconhecimento do Dia da Consciência Negra, da importância desse Dia da Consciência Negra. E eu digo da importância porque esse dia, na verdade, tem que ser reconhecido todos os dias do nosso fazer, dentro da universidade e fora dela. Eu digo isso também porque São João del Rei foi um dos locais onde chegou o maior número de escravos na época do descobrimento do Brasil, depois de Salvador. E, no entanto, a gente percebe que o racismo estrutural é uma realidade intensa na cidade e na região. E essas questões parecem não ser reconhecidas, elas não são registradas e elas são negligenciadas na medida em que, na verdade, a melhor palavra é elas são invisibilizadas. Na medida em que até a presença de elementos negros em alguns locais, ela não é bem vista, ela não é bem recebida. E aí essas questões se manifestam de uma forma muito objetiva. E no fazer diário, ao contratar funcionários, ao contratar serviços, a gente percebe esse racismo estrutural vivenciado, multiplicado inclusive por outros negros que não se reconhecem como negros pelo fato de não terem a pele escura. Então, comemorar esse dia e registrar um pensamento, uma reflexão sobre essa realidade das vertentes e de São João del Rei de uma forma mais específica é muito importante. A importância do movimento negro, a gente tem colhido várias políticas públicas que foram construídas a partir desse movimento, né, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, e a importância, né, da existência desses lugares, né, que são os lugares que são construídos de potência, são lugares que são de construções que traz a resistência, que traz perspectivas de um bem viver, e a importância sempre de trabalhar todos os meses, todos os dias, o combate ao racismo, o combate ao racismo institucional, ao racismo estrutural, ao racismo recreativo. E a gente está nesse movimento de mulheres negras com esse intuito, né, de estar numa perspectiva sempre do bem viver, da valorização dos grupos negros, da valorização, né, dos grupos culturais, da cultura popular, e que essas vozes, que são as nossas vozes, sejam cada vez mais levadas para, né, vários lugares, cheguem cada vez a mais pessoas. E eu convido todos os negros a se posicionarem de uma forma a reivindicar os seus direitos e a sua participação. E isso não necessariamente significa sair com bandeiras pelas ruas. Por exemplo, no meu fazer diário, enquanto professora da UFSJ, eu já convidei os meus colegas de curso, que não são negros, e aos meus alunos a olharem de forma crítica a bibliografia das suas disciplinas, por onde passa um processo de colonização intenso. E todo o conhecimento é baseado numa formação eurocêntrica, mas mais que isso, elementos negros, autores negros, pesquisadores negros não são sequer imaginados em conteúdos muito claros e muito próximos da nossa realidade, como o conteúdo de história de jornalismo, que é uma disciplina que eu ministro. Então, eu convidei os meus colegas em seminário, os meus colegas de curso, e estou convidando aos meus alunos a buscarem nas bibliografias das disciplinas que eles estudam autores negros, autoras negras, que tenham colaborado para o desenvolvimento do pensamento científico na área da comunicação social e fora dela, quando for o caso. Dandara começou porque a gente não tinha representatividade dentro da universidade.
A gente não estava se sentindo confortável dentro dessa estrutura patriarcal, machista e racista. Então a gente começou, né, com outras mulheres, a gente viu a necessidade de falar mais alto, de dizer que a gente estava nesse lugar, que esse lugar também tinha que ser nosso, que a gente precisava ser escutada, a gente precisava falar sobre coisas, sobre a negritude, e a gente não estava sendo ouvida. Então, a gente surgiu dessa vontade da representatividade em São João del Rei, que a gente sabe que é um lugar onde essas perspectivas atuam mais. O que a gente faz, né? O que a gente cria para mudar a sociedade? Acho que só da gente estar nesse lugar, só da gente estar falando dentro desse lugar, fazendo pesquisas sobre a negritude, a gente já está transformando, né? Tem muitas meninas que estão fazendo mestrado, doutorado agora, sempre nessa linha de raça, classe, gênero, que é muito importante a gente lutar e a gente falar. Porque a gente sabe que as mulheres negras, elas são a base da pirâmide, né? Da pirâmide de classe, e que são as mais violentadas, as que trabalham mais, as que ganham menos. É uma infinidade de recursos para nos eliminar, né? E a gente está falando de mulheres, aí não estou falando nem de mulheres sapatão, mulheres, outros corpos de mulheres, né? Trans, essas são a margem da margem. Então, estar dentro desse lugar, se apropriar desse lugar, se apropriar dessa fala, pesquisar sobre isso, né? Sobre a negritude, da cultura. Dessa forma, eu acho que não comemoraremos o Dia da Consciência Negra apenas no dia 20 de novembro, mas em todos os dias da nossa prática acadêmica, ao pesquisar e ao buscar elementos negros que contribuíram intensamente para a formação do pensamento científico no nosso país e que não são sequer mencionados num país onde a maior parte da população é negra e que, infelizmente, não se qualifica como tal. O povo negro quer dizer dentro de São João del Rei. O Dandara vai muito nesse caminho do coletivo. A gente quer escutar, a gente quer falar e a gente quer que a cultura de São João del Rei, que esse povo negro fale também. Então, a importância também da universidade estar com a gente, escutar a gente, conversar com a gente e entender essa base é muito importante, porque é de dentro da universidade que saem professores, que vai falar para esses alunos, é de dentro da universidade que vai sair médicos, psicólogos. Quando a gente fala de mulheres negras, a gente entende que mulheres negras pensam em todo mundo. A gente sempre está fazendo panelões de comida, né? Panelões de comida, é sempre para muita gente. Então, é sempre pensando no outro. E não tem como a gente fazer a transformação se a gente não pensar primeiro na mulher negra, nessa que é a base de todas as coisas, principalmente no Brasil, sem querer que a vida do outro mude. Importante a gente começar a olhar para esse lugar da base, para esse lugar do movimento negro, das mulheres negras, principalmente em São João, que é de onde a gente fala, né?